Realização Fundação Marco Polo, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Realizado com recurso da Lei 14.017/2020. Sobre fundo bege, 4 triângulos coloridos se sobrepõem. Surgem letras brancas, à risca, e abaixo à esquerda, um lápis amarelo. Todos os textos e títulos deste vídeo surgem em letras brancas sobre triângulos coloridos. Na tela, Pamela e Moisés. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro módulo do Arrisca, o curso online de desenho expressivo. Eu sou Moisés. E eu sou a Pamela. Aqui nesse curso, a gente vai experimentar o desenho como processo. Então, o mais importante não vai ser o resultado final dos desenhos que a gente vai produzir, que vocês vão produzir aí em casa, mas sim todo o processo de pensamento e de construção desses desenhos. O curso pode ser feito por qualquer pessoa. Tu não precisa ter uma familiaridade muito próxima para se experimentar aqui. A gente quer se explorar com o desenho de uma forma mais leve e mais despretensiosa. O primeiro módulo vai se chamar sobre o olhar e o traço, e ele tem esse nome porque vai tratar com os elementos principais do desenho, o traço e a linha. Triângulos coloridos cortam a tela. Em letras brancas surge o título, sobre o olhar e o traço. Nesse módulo, também vamos tratar da observação, que é uma prática que permeia diretamente a prática do desenho. Nós vamos trabalhar com o mundo que nos rodeia. Vamos usar as percepções que a gente tem na nossa volta para colocar isso no papel. Lembrando que aqui a gente vai tentar se afastar um pouco do julgamento, dos critérios de bom e ruim, para que o nosso processo possa ser um pouco mais tranquilo. Aliás, a gente aprendeu, que saber desenhar é saber copiar a realidade. Mas e se a gente falasse que desenhar pode ser muito além disso? Que não precisa se prender na imagem fotográfica para fazer um desenho? Como diz a pesquisadora Miriam Celeste Martins, autora da dissertação Não Sei Desenhar, a ideia de cópia da realidade no desenho vem de um viés mais acadêmico e europeu, onde a meta era representar de uma forma extremamente perfeita as coisas ideais da natureza através de modelos super bem selecionados. Duas crenças são comuns na nossa prática. Como eu disse antes, aquela de que saber desenhar é saber copiar a realidade, e a outra de que saber desenhar exige um talento, um dom. Muitas vezes vemos a habilidade de saber desenhar bem sendo medida com o quanto o desenho se parece com a realidade. E não é bem assim. Se a gente não se livrar desse pensamento de ser bons copiadores, a gente não vai conseguir explorar mais a nossa capacidade criativa. Não é só a capacidade de tu fazer um desenho real que faz o teu desenho ser bom ou ruim. Além disso, achar que é preciso ter talento para desenhar dá a entender que algumas pessoas não nasceram para isso, o que é um total engano. Desenhar é uma linguagem, ninguém nasce falando, e é através da prática e do estudo que nós vamos aprendendo. E mesmo que cada pessoa use palavras de maneiras diferentes, o que importa é a gente se comunicar e conseguir se expressar da melhor forma. A gente vai fazer 2 exercícios com vocês agora. Vocês podem assistir essa aula pausando o vídeo para fazer junto, ou assistir toda a aula e fazer o exercício posteriormente. Vamos começar? Vamos lá! Garatuja. Nessa atividade, vocês vão precisar de... Os materiais são colocados na mesa. Papel. Pode ser o papel que você tiver em casa. Folha de jornal, caderno, até mesmo uma caixa dessas de embalagem de comida ou produtos. Mas, se você puder ter um papel grande, é melhor. Quanto maior o tamanho do suporte, mais conseguimos explorar o nosso corpo como parte do desenho. Lápis 6B ou grafite em barra. O importante é que seja macio. Confira o nosso vídeo pílula sobre os materiais para entender mais. A garatuja é um exercício de aquecimento. Aqui a gente não vai observar alguma coisa externa para começar a desenhar. A gente vai se alongar, como se fosse um alongamento antes de a gente começar a desenhar. Ele se alonga e estala os dedos. A garatuja se aproxima muito do desenho infantil, aquele que a criança faz antes mesmo de começar a construir uma figura. Bem despretensioso e bem solto, e é isso que a gente quer aqui. É interessante utilizar nesse aquecimento a maior folha que você tiver, repetindo o que foi falado antes, mas pode usar o que tiver em casa. Visão de cima das mãos de Moisés fazendo a atividade. Agora vocês vão pegar o material riscável de vocês, seja uma caneta, um lápis ou o material que vocês tiverem aí.
E aí vamos começar a riscar essa folha com movimentos circulares, vamos encher o máximo do espaço desse papel. A gente está usando aqui uma folha A3 de papel jornal, meio begezinho, e vamos usar também um lápis 6B. Não se preocupem com as bordas da folha. A borda não precisa ser um limitante nesse momento. Vocês podem ultrapassar essa barreira. Rabisquem, rabisquem, rabisquem. No momento que vocês acharem que já rabiscaram bastante o suficiente, que seu braço já está cansado, mais soltinho e a folha está bem cheia, vocês já podem parar. Observação rápida. Os materiais são colocados na mesa. Nessa atividade vocês vão precisar de papel. Pode ser uma folha média, não tão grande quanto da garatuja, ou a que tu tiver aí. A gente vai usar lápis, caneta ou qualquer material riscável. Agora a gente vai fazer um ciclo de exercícios de observação com vocês, a partir de um único objeto. Apontam para uma garrafa de vinho no centro da mesa. Percebam que observar não se restringe apenas à visão. Vocês podem usar outros sentidos para perceberem e observarem esse objeto. A observação é um tipo de exercício que muita gente não gosta, tem receio ou acha maçante. As pessoas se relacionam de maneiras diferentes com esse tipo de estudo. Tudo depende do nicho que tu quer alcançar, do tipo de desenho que tu quer fazer. Mas aqui a gente vai trazer a observação também como um alongamento, um pouco diferente da garatuja, mas que ainda se configura como um treino pra gente. Por exemplo, a maneira como Alberto Giacometti resolve graficamente seus desenhos de observação. Ele desenha de uma forma bastante solta e rápida, sem se prender a detalhes nesse primeiro momento. Giacometti foi um artista visual suíço que viveu entre 1901 e 1966, ligado ao movimento surrealista e posteriormente ao expressionismo. É conhecido principalmente por suas esculturas e pinturas, mas também produziu muito desenho ao longo de sua carreira. Fotografia em preto e branco de Alberto Giacometti, de perfil esquerdo, visto até o peito. Homem branco, idoso, de cabelos pretos levemente grisalhos, curtos, lisos e volumosos, nariz grande e sobrancelhas grossas. Veste blazer escuro, camisa branca e gravata preta. Segura um cigarro com a mão esquerda, apoiado numa escultura enquanto a observa de perto, atentamente. Por exemplo, no desenho intitulado Natureza Morta com Jarros, podemos perceber 4 garrafas, 2 em linhas retas, sendo uma mais fina, parecida com uma garrafa de azeite. A terceira ovalada na base, lembrando uma garrafa de licor. Atrás, à esquerda, outra rechonchuda, semelhante a uma moringa. Todas feitas com rabiscos a caneta, sobre papel e em movimentos rápidos e contínuos. Há também uma audiodescrição mais detalhada que está disponível no material de apoio do curso, a nossa apostila em PDF. Vocês podem dar uma conferida. Além disso, percebam como ele usava vários tipos de suporte, como neste desenho, que mostra um rabisco despretensioso de caneta azul na capa de uma revista literária francesa. Nele, podemos quase ver o movimento de seus pensamentos em uma linha contínua, que esboça uma figura humana caminhando para a esquerda e sugere outra inacabada ao lado, e, no canto direito, 7 triângulos que parecem fatias de pizza. Essa foi a nossa audiodescrição das imagens. Se vocês quiserem uma audiodescrição mais detalhada, ela vai ficar disponível no material de apoio do curso, a nossa apostila em PDF. Nessa atividade, vocês também podem usar suportes diversos, o que tiverem em casa, o que tiverem em mãos. É só um treino, só um exercício. Na dança, por exemplo, é importante que se alongue antes de começar a dançar, para que tu não te machuque ou tenha alguma lesão. Ou no canto também, que o profissional faz vários exercícios vocais antes de fato começar a cantar. A questão é, se alongar é sempre essencial para a gente parar, se observar e poder seguir adiante, não é mesmo? Nós vamos sugerir um objeto aqui que você pode acompanhar na tela. Mas se você preferir, também pode separar o seu objeto para poder observar ele melhor de perto. Se preferirem, vocês podem pegar um objeto similar ou de formato simplificado que tenham em casa, tateá-lo, perceber suas texturas, nuances. É importante você tirar o tempo que precisar para se relacionar com ele. Pode pausar o vídeo para isso se preferir. Na tela, uma garrafa fina de vinho, em vidro verde. Observa a garrafa atentamente e depois esboça os contornos numa folha de papel. Nesse meio tempo, podem tentar fazer o primeiro desenho de observação a partir do que vocês perceberam desse objeto.
Levem aí o tempo que precisarem para fazer esse exercício. Mas lembre-se, é apenas um exercício, não precisa terminar o desenho. Aí vão algumas dicas para facilitar o processo de vocês. Primeira, tente apenas captar a forma do objeto da melhor maneira que conseguir por enquanto. A segunda dica é procurar desenhar o que você percebeu do objeto, prestando muita atenção no que está vendo ou tateando, não desenhar de memória. Acharam difícil? Agora a gente vai fazer um exercício de observação com um tempo reduzido. A gente vai fazer o mesmo objeto, porém com 30 segundos. Agora sim que vai começar o nosso desafio aqui do curso. Observa a garrafa atentamente e depois esboça os contornos numa folha de papel. Esse tipo de exercício não nos dá muito tempo para pensar e julgar se nosso desenho está muito bom ou se está muito ruim. A gente vai enfrentar algumas limitações de tempo. E isso pode nos deixar um pouco inseguro, pensando que a gente não vai conseguir realizar a atividade. Galera, ninguém está aqui para julgar vocês, tá tudo bem errar. Aqui a gente tem um espaço para errar quantas vezes a gente quiser. Não precisa ficar perfeito nem fotográfico, estamos apenas experimentando as coisas aqui, tá bem? Vocês já conhecem bem o objeto, observem e tateiem ele de novo se necessário para poder reproduzir com mais facilidade. Agora a gente vai começar o nosso exercício. Um bip vai tocar quando a gente começar o exercício e outro no final, quando a gente encerrar. Vamos começar? Cronômetro na tela. (20 segundos). (10 segundos). Agora a gente vai fazer outro desenho, só que com 10 segundos. Percebam que no último desenho, o traço de vocês já ficou bem mais solto do que no primeiro, muito provavelmente. Às vezes, um desenho mais rápido fica mais interessante e até mesmo mais vivo do que um desenho mais demorado. É bem curioso isso. Pamela realiza a atividade. Talvez vocês achem esse tipo de desenho um pouco inacabado, bagunçado ou solto demais. Mas é uma forma de colocar os nossos pensamentos no papel de uma maneira instantânea. Agora, bora realizar o exercício, gente. Cronômetro na tela. 10 segundos. 5 segundos. Percebam só como a artista Anita Malfatti resolve essa observação de uma forma muito rápida e despretensiosa, muito parecido com o que estamos fazendo aqui. Na imagem, desenho em grafite sobre papel, de um vaso com flores sobre o parapeito de uma janela aberta e cortina presa no canto esquerdo. Fotografia envelhecida em preto e branco de Anita Malfatti aos 23 anos, de meio perfil esquerdo, vista até os ombros. Mulher branca de traços delicados, cabelos pretos, lisos em corte Chanel na altura da orelha, olhos castanhos, nariz fino e boca pequena. Usa blusa clara e brincos. Anita Malfatti foi uma das artistas pioneiras da arte moderna no Brasil. Nascida em São Paulo em 1989, com deficiência física, atrofia no braço e mão direitos. Anita foi influenciada pelo expressionismo e foi considerada uma das mais importantes artistas brasileiras de sua geração, possuindo uma enorme produção, onde se destacam as suas pinturas. Aqui resolvemos trazer um de seus exercícios rápidos de seus cadernos de desenho, para a gente poder conferir. Agora a gente vai propor alguns desafios para vocês. Se vocês acharam difícil desenhar com a contagem de tempo, agora a gente vai desenhar com os mesmos 10 segundos, porém com a mão trocada. Por exemplo, se vocês desenham com a mão direita, agora vão desenhar com a esquerda, e vice-versa. Moisés desenha. Vocês vão descobrir, talvez, que vocês desenharam a vida inteira com a mão errada. Cronômetro na tela. 10 segundos. 5 segundos. Mais um desafio para vocês. Agora a gente vai seguir desenhando nos 10 segundos, em observação. Porém, o desafio é, não pode levantar o lápis da folha.
ou seja, a nossa linha vai ser contínua, desse jeito assim. Esse desafio nos permite perceber a linha de outra forma. A gente pode construir volume na figura passando a linha por dentro dela, ou então simular profundidade, se a linha for mais forte ou mais fraca, enfim. Cronômetro na tela. 10 segundos. 5 segundos. Acho que de tanto reproduzir essa mesma forma de uma garrafa de vinho, vocês já devem ter memorizado como que é ela. A gente vai propor para vocês agora não tatearem e não observarem o objeto de vocês e desenharem apenas de memória. Ele guarda a garrafa embaixo da mesa. Vamos pedir para vocês fecharem os olhos agora e deixarem a memória do corpo, da mão, de tudo que vocês absorveram, virem à tona agora nesse desenho. Vamos lá? Cronômetro na tela. 10 segundos. 5 segundos. Moisés desenha. Perceberam? Nem foi um bicho de 7 cabeças desenhar rápido assim, né? Quanto mais a gente faz esse tipo de exercício, utilizando diferentes objetos de cada vez, mais a gente vai se acostumando também com o tipo de estética e expressividade que um desenho rápido carrega. Além de ser um treino muito bacana para a gente começar a compreender a forma e a construção delas. Nesse primeiro módulo, conseguimos mapear algumas ferramentas para adentrar na linguagem do desenho, na compreensão da forma e no entendimento do nosso próprio traço. Conhecemos alguns materiais e desafios que vão ajudar nesse processo todo. Esperamos que vocês tenham se permitido explorar o desenho da forma mais agradável possível. A gente entende que às vezes rolam umas dificuldades, mas se a gente carrega isso com mais gentileza, junto das nossas dificuldades, a gente consegue ir mais além. Na próxima aula, o módulo 2 desse curso, a gente vai utilizar um pouco dessas ferramentas próprias do desenho que a gente aprendeu nesse módulo 1 para pensar e executar novos trabalhos de criação e assim traduzir as técnicas aprendidas de formas mais sensoriais. Vem com a gente! A gente também convida vocês a compartilharem os desenhos que vocês fizerem aqui nas redes sociais com a hashtag #SeArrisca. Até o próximo módulo! Instagram, _risca.rs. YouTube, _risca. #SeArrisca. Sobre fundo bege, 4 triângulos coloridos se sobrepõem. Surgem letras brancas, arrisca. E abaixo à esquerda, um lápis amarelo. Créditos: oficineiros Moisés Victorino e Pamela Zorni. Equipe de pesquisa: Nina San Martin e Marina Roncato. Equipe de acessibilidade: Dolores Afonso e Lucas Escamilha. Equipe de audiovisual: